Criança mancando. E agora, o que eu faço? Como lidar com essa situação? A doutora Cíntia Cebrián, a nossa ortopedista pediátrica aqui do programa, vai nos ajudar a entender um pouquinho mais. Doutor, e aí? Chega lá no consultório uma mãe com esse diagnóstico, com essa dúvida, com essa pergunta. Meu filho está mancando, e agora? Por que a criança manca e o que a mãe tem que fazer? Oi, Mari. Tudo bom? Tudo bem. Bom, na verdade podem ser várias coisas, né? A primeira coisa que a gente precisa saber é se a criança tem dor, né? Ela está mancando, puxando a perninha e tem dor, ou ela está só puxando a perninha? Outra coisa que a gente precisa prestar atenção é o que aconteceu horas antes ou no dia anterior, né? Se teve algum episódio gripal, se teve algum tipo de trauma, ou então se fez muita bagunça, porque às vezes quando a criança pula muito, brinca muito, às vezes ela faz um processo inflamatório, que a gente chama de sinovite transitória, inclusive, que é um processo inflamatório do quadril. O quadril enche de líquido, como se ele tivesse inflamado, e a criança manca, e às vezes não tem dor. Então, existem vários diagnósticos diferenciais que a gente tem que pensar quando a criança está mancando. Né? Então, primeiro a gente precisa saber, tem dor ou não tem dor? Porque pode ser uma coisa pouco importante, no sentido de ser pouco grave, né? Ou até uma outra coisa mais importante que a gente precisa investigar e, às vezes, até ter um tratamento um pouco mais agressivo. Então, primeira coisa é entender quando que essa criança começou a mancar, se ela se machucou, porque às vezes pode ser um machucado, ou, por exemplo, até uma vacina que a criança tomou e daí ficou com aquela dorzinha assim. Então, a gente tem que analisar tudo que envolve, quando começou, como que começou. Outra coisa importante, ela está brincando ou ela para de brincar? Né? Ela continua brincando, mancando, ela continua correndo, porque às vezes ela está mancando, mas ela continua correndo. Né? Então, às vezes, quando isso acontece, que ela está correndo, está brincando, a gente não fica tão preocupado, mas pelo contrário, se ela está caidinha, chatinha, não quer comer, está fazendo febre, aí, opa, a pulguinha atrás da orelha aumenta, né? E aí o que pode ser? Pode ser uma infecção, por exemplo. Né? Da mesma forma que a criança faz uma infecção de amígdala, ela pode fazer uma infecção da articulação. Olha só. Então, aí o tratamento é bem mais agressivo, a gente tem que fazer um diagnóstico preciso. Né? Então, e como que chega nesse diagnóstico? Assim, precisa de algum exame? Precisa, a gente faz, além do exame clínico, né, que a gente avalia a mobilidade das articulações, a gente precisa de exame de sangue, a gente precisa de exame de raio-x, às vezes pode pedir ultrassom, em alguns casos até ressonância, né, dependendo do que a gente vai pensando de diagnóstico. Para aí sim poder entrar com medicamento. Para fazer o tratamento adequado. Mas a grande maioria dos casos são quando a criança está mancando, óbvio que a gente tem que afastar os quadros infecciosos, né? Mas a grande maioria das vezes são quadros ou traumáticos, ou quadros associados a excesso de bagunça. Tá? Então, normalmente são quadros mais leves. Hoje, por exemplo, eu estava no hospital, chegou uma criança, mais ou menos 1 ano e meio, mancando, com dor, até ele estava com dor, e quando eu fui ver, era uma mordida de inseto no tornozelo. Né? Então, a gente tem que pensar em vários diagnósticos. A criança estava brincando na grama, a mãe escutou ela brigar, gritar, chorar de dor. A gente não sabe exatamente que bicho que picou e o tornozelo inchou bastante, ela ficou com dor. Entendi. E foi uma picada de inseto. Olha então, só. Existem várias coisas que a gente tem que pensar, né? E excluir. Mas a grande maioria das vezes não é nada grave, né? São coisas que a gente consegue tratar com repouso e com observação. E além desse tipo de infecção que você citou, existe mais algum caso grave que precisa, às vezes, sei lá, de fisioterapia, de algum outro tratamento que leve a criança a mancar? De pensar em gravidade, existem as lesões tumorais, mas isso é muito, muito raro em crianças de baixa idade. Aí já são mais pré-adolescentes e adolescentes. Tá? Aí lesões ósseas agressivas. Né? Então, isso acontece nas crianças bem maiores. Nas crianças de baixa idade, normalmente o diagnóstico é benigno, né? São de coisas benignas.
Então, basicamente, são essas as causas que podem levar a criança a estar mancando. Uma picada, uma vacina, algum mau jeito. Trauma, às vezes estava correndo e assim, a cabecinha deles fica na lua, né? Porque eles estão correndo, eles Aí você pergunta o que houve. Não sei, sabe, imagina. Não lembra. E a gente não consegue estar em cima da criança o tempo inteiro para ver tudo o que aconteceu. Até porque tem escola. A criança chega, por exemplo, 6, meia, 7 horas, toma um banho, dorme. Às vezes aí tem outra coisa, a criança que acorda com dor à noite. Exatamente. E aí a gente tem uma outra patologia, que é a dor de crescimento, a conhecida dor de crescimento. É a criança que brinca o dia inteiro, aí chega à noite, às vezes no final da noite, no final do dia, começa a ter dor, ou às vezes a criança dorme e acorda à noite berrando de dor, com muita dor, e no outro dia, como mágica, não acontece nada, não tem mais nada. Então essa é uma dor bem benigna, que é característica da dor de crescimento. E aí mistura tudo, e aí a criança manca, daí você não sabe o que houve, mas aí caiu na escola, e aí veio na agenda, mas você nem leu que a criança acabou caindo na escola, e daí tá mancando porque caiu na escola. Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar um diagnóstico, a gente tem que levar para o profissional, porque não é a mãe... Dúvida, não é eu que tenho que decidir, hospital, não, foi uma picada. Não, mas pode estar inchado por uma outra causa também. Pode ser uma infecção. Exatamente. Então, eu acho muito importante que a gente leve para um profissional avaliar, mas também eu acho importante manter a calma, não ficar, é o pior, está com infecção, é um tumor. Eu acho que a gente tem que ficar ali no meio termo, né? Por isso que eu acho que esse tema é importante. A grande maioria dos casos são casos bons, não são casos graves, né? Então, a gente tem que partir não da exceção, a gente tem que pensar primeiro que não é grave, mas isso não quer dizer que ele não precise de atendimento. Sem dúvida. Doutora, adorei. Muito obrigada por nos falar as causas das crianças mancando e nos ajudar a entender que a grande maioria manca por motivos mais tranquilos. Exatamente. Que a gente não precisa ficar tão preocupado, apavorado, que é muito difícil, a gente sabe, mãe está sempre apavorada. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. E se ficar com alguma dúvida, você sabe, pode mandar sua pergunta aqui para o Minuto Mamãe Bebê, que a nossa ortopedista responde para nós, é isso? Com certeza. Então Obrigada, até Mari. o próximo encontro.